A paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, o nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado e fiel, que cura, que liberta, que transforma, que salva, através da sua morte de cruz, que batiza com o Espírito Santo e leva para o céu de glórias. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor, hoje, sempre e eternamente. As leis, elas estão sobre todo o universo. As leis são bases essenciais e fundamentais para a vida. Quando Deus foi dar uma nação a Moisés, Deus estabeleceu primeiramente as leis. As leis regem as nações, as leis regem o universo, os planetas, todo o sistema solar, todo o universo, as galáxias que existem, todos os corpos celestes, eles não se chocam entre si, se assim Deus só se chocam se assim Deus permitir, porque sobre ele existem leis. As leis dominam o universo, elas estão sobre o universo, sobre a Terra, sobre o universo. Ela é essencial, indispensável para a vida humana, para a vida no universo. A vida humana, ela necessita das leis. A lei, ela está nos continentes, nos países, ela engloba as sociedades, os países e todos os ambientes que elas estão estabelecidas. Tudo é regido por leis. Os oceanos são regidos por leis. Os ares, a terra, os planetas são regidos por lei, para que muitas coisas venham até a sua funcionabilidade perfeita. As leis fazem parte. Existem as 4 principais leis da física, que é uma das leis do planeta e do universo. Entre elas, a lei da termodinâmica, a 1 e a 2, a lei da biogênese, que é sobre a vida humana, a lei da causa e efeito. Também existem mais 2 leis da física, a lei do zero e a lei da física 4. Essas leis fazem parte da vida, como outras leis, como a Constituição, que é a principal lei de um país. Todo país, ele tem a sua Constituição, que envolve as leis, o nascimento das leis de países, também envolve a Constituição de cada país que existe na Terra. E o céu de glórias, trouxe para a Terra, como chamamos, a palavra de Deus, que chamamos carinhosamente a Constituição dos céus, do reino de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que é nosso Deus poderoso, maravilhoso, falando através da sua palavra, inspirado pelo seu Espírito Santo, através dos seus servos, de Gênesis a Apocalipse. As leis fazem parte da vida. São preceitos. Preceito é ideia. Leis são princípios. E princípios são coisas onde nós vivemos. O mundo, ele é regido por princípios, onde também chamamos de chaves. Mas princípios são coisas que existem na vida do indivíduo. Muitas coisas, para funcionar bem, ele funciona através de princípios. Princípios é a origem das coisas materiais que existem. Princípio é a origem das regras, das leis. As leis, elas são criadas e junto das leis, os seus princípios. Toda lei, para ser aplicada, ela vai envolver os princípios das leis, o porquê das leis, a criação das leis, aonde as leis estão envolvidas. Quando alguém vai aplicar uma lei, dentro daquela lei está envolvido os princípios. O mundo, o universo, ele envolve princípios. Princípios são ações bases, chaves, para que algo venha a funcionar perfeitamente. Então, tudo que funciona, que existe, está envolvido em um princípio. O princípio faz parte das leis e as leis também estão ecoadas, envolvidas e em consoantes com os princípios. Os princípios, eles estão em todas as dimensões do universo e da sociedade, da vida humana. O universo, ele é movido por princípios. Nós vivemos através de princípios. Princípios criam regras e regras estão dentro das leis. As leis, elas criam as regras criam limites e as leis trazem consciência do que deve e o que não deve fazer, do que se pode e do que se não pode. E junto com a lei está os princípios. Os princípios
é o começo de ações deliberadas, de ações da vida que tomamos e pensamos se vale a pena fazer ou não, que está envolvido os princípios. E os princípios, como eu falei, é a funcionabilidade perfeita da essência daquilo que é feito. Muitas coisas que são criadas para funcionarem bem, ela vai envolver princípios. E os princípios também estão envolvidos com as leis. Existem leis espirituais, leis da ordem, leis do mundo físico, leis do universo, que são leis universais. Todas as leis, elas se completam entre si para dar funcionabilidade bem do estado presente de uma nação, de uma comunidade, de uma cidade, de um país, dos continentes, do planeta Terra e do universo e do mundo espiritual, que é a obediência a Deus, que é fugir. Todo indivíduo na Terra mede e se mede através de leis. Leis são limites, são coisas que não podemos ultrapassar. Leis também são padrões e todos nós estamos envolvidos em padrões. Os padrões contêm as leis e as leis contêm os padrões. As leis também, como eu falei, são princípios que envolvem leis envolvidas em padrões. Então, as leis que são aplicadas, elas praticam aquilo que você não pode ultrapassar. E nós entendemos e compreendemos o limite máximo que podemos chegar sobre as leis da Terra. Toda lei, ela põe limites em um indivíduo. Porque as leis são normas e normas são padrões. E padrões que vêm de leis são estabelecidos na sociedade. As leis e padrões, elas são feitas, estabelecidas em benefício da sociedade, em benefício de um continente, de uma nação, que é um país. Todo país tem seus padrões de leis, todo país tem individualmente a sua Constituição. E na Constituição tem as leis, e dentro das leis tem os limites que não devemos ultrapassar, e junto com ele, os padrões que temos que viver. Nós somos levados a viver em padrões que as leis são aplicadas para levar a compreensão sobre a Constituição de um país, sobre as leis aplicadas, sobre o que é certo e o que é errado, o que não pode ser transgredido, o que não pode fazer, o que se pode fazer e o que é legal para fazer. Lei é sobre legalidade e ilegalidade. A lei ela corresponde sobre a ação do indivíduo em seu meio social, em seu meio ambiente. Ele traz a compreensão nos limites que a lei lhe põe sobre o que ele pode fazer e o que ele não deve fazer, que o vai levar a julgamento. E o que também pode o livrar de um julgamento. As leis, elas são consoantes entre elas. Elas são aplicadas, mas nas suas próprias leis tem a essência do que deve ser aplicado, do que deve ser feito. As leis, elas trazem a compreensão do que se deve fazer, repetindo o que se não deve fazer, através da ação humana. Todo indivíduo, ele comete ações no dia. Todo ser humano, ele toma 300 decisões por dia. E ao pensar em tomar suas decisões diárias no seu meio ambiente, ele vai entender e compreender o que transgride a lei e o que está abaixo da lei e que nada está acima da lei. Quando ele entende, ele não vai transgredir o que é errado, mas ele vai começar a fazer e entender o que é certo para não transgredir a lei. Eles estabelecem tudo o que é aceito em um país e fora disso tudo se torna anormal. As leis criam ideologias. Ideologias foram criadas através de leis. As leis também criam culturas. Muitas culturas feitas e criadas vieram à existência através de leis. As leis, elas trazem consciência, visão de mundo, conceito, filosofia. Filosofia é o pensamento individual de cada indivíduo. Então, lei, ela está criada e envolvida nisso. A lei é a legalidade e a verdade daquilo que tem que ser aplicado. As leis, elas são a origem do corrigimento de um indivíduo sobre o que ele deve fazer e o que não deve fazer e o que pode prejudicar lá na frente. A lei corrige a ação de alguém. Muitas pessoas que tentam cometer uma ação errada,
eles pensam nas leis, porque a lei traz estado de consciência. O estado de consciência, ele está inserido na lei. Todo indivíduo que pensa em cometer um ato errado, ele também pensa na lei. Ele sabe que a lei tem um poder para puni-lo. A lei também tem um poder para absolver tudo que venha a ter irregularidade no julgamento de alguém, na vida de alguém, sobre um ato que não foi cometido. A lei não punirá, mas a lei vai fazer com que o indivíduo seja inocentado sobre um ato que não foi praticado. O ato que não foi praticado pelo indivíduo, a lei garantirá a inocência dele. A lei, ela está sob julgamento e sob inocência. Ela inocenta, mas ela também julga. Ela traz estado de consciência do que é certo e o que é errado. Ela mostra o que deve se fazer e o que se não deve fazer. O que se pode seguir adiante, o que se pode parar, o que se não pode ainda começar. Porque a lei traz estado de consciência. O estado de consciência da lei é mostrado através das leis criadas nos países e na sociedade. Cada um país tem as suas leis. E as leis aplicadas dentro de um país, elas são criadas através das instituições formadas através dos países. Países antigos têm leis antigas, países novos têm leis novas. E sempre uma lei está sendo criada em benefício do país, da sociedade, do meio ambiente. O mundo está em movimento, mas as leis também, elas estão em movimento. O mundo está se movendo junto com as leis. E cada indivíduo se move junto com as leis. A lei faz parte da vida dos indivíduos. Produzem valores. Ela lhe diz o que é para se valorizar, o que é importante. A lei produz moralidade e moral. Ela lhe condiciona a viver moralmente numa sociedade. As leis trazem a cultura de um ambiente, a cultura de um país. Ele está envolvido nas leis. Então, a moral e a ação de um indivíduo, que ele possa ter ou não cometer um ato, legal ou ilegal, está envolvido na sua moral condicional, que traz também o conhecimento e a consciência que a lei lhe pode ser aplicada. A lei também, não só apenas o lado moral, mas o lado legal de um indivíduo. O lado moral do indivíduo vai envolver o seu caráter. E o indivíduo sabe que as leis atingirão o seu caráter. A lei cria moral na sociedade. A lei também, ela traz o estado de consciência em um grupo de pessoas, em reunião de pessoas, em um ambiente, sobre criar uma lei, para aplicar uma lei, para trazer benefícios para a sociedade. Pessoas criam leis, porque as leis, elas vêm para abençoar e ajudar ambientes. Toda lei que existe, ela é criada. Toda lei que está em movimento, toda lei que está em funcionabilidade, ela foi criada e houve a consciência e o pensamento e a intenção para essa lei ser criada. E antes dela ser criada, houve um pensamento, um entendimento e a consciência de que essa lei deveria ser criada e ser aplicada. Porque a sociedade precisa de leis. Leis são dadas à sociedade. Leis são oferecidas à sociedade. E a sociedade absorve a lei. Viver longe das leis é algo anormal. A lei está envolvida 24 horas na vida do mundo na Terra. Todo ser humano que nasceu, ele vive e respira leis. Tanto as leis físicas, as leis do universo, do mundo material, as leis aplicadas na sociedade que vêm através da Constituição e as leis criadas para dar funcionabilidade e ordem a um país. As leis, ela é importantíssima e sempre será na vida da sociedade aplicada em todas as instâncias, anos, décadas e tempos. A lei sempre se aplicou e continuará sendo aplicada. Ninguém pode fugir da lei. Ninguém pode fugir da lei. Ela faz parte e é anormal não viver com a lei. Produzem padrões.
como devemos viver na sociedade, como a sociedade deve ser regida. As leis produzem condenações. Ela mostrará, através dos padrões das leis criadas, o que deve ser condenado e como podemos julgar. As leis também produzem absolvição. Ela mostrará como se deve ser absolvido, como temos que ter um julgamento certo e correto sobre absolver alguém. As leis, ela mede as camadas da sociedade. E volto a dizer, é anormal viver sem a lei. Viver com lei faz parte da normalidade. Todos estamos impregnados a viver com a lei. Todo momento, a toda hora, a todo instante e segundo, todo indivíduo, ele vive sobre leis. As leis fazem parte do indivíduo, que com as leis vêm os princípios, os padrões, os modos operantes da vida, não só apenas do universo e da sociedade, da forma como que vivemos. Estamos abaixo de leis. Ninguém está acima da lei. A lei está acima e todos os indivíduos estão abaixo da lei. Se alguém se senta acima da lei, está agindo de uma forma ilegal. É ilegal viver acima da lei. Ninguém pode viver acima da lei, porque é anormal, é ilegal. É algo que não veio para ser estabelecido. É o contra, lutando contra ele mesmo. E o final é a destruição. Tudo que tenta e busca viver acima da lei, que é também, que está incluído, fora sobre medir o modo operante de uma sociedade, se autodestruirá. O modo operante da operação de como uma sociedade deve se medir e viver é abaixo da lei. Toda a sociedade, até mesmo indivíduos que são colocados em ambiente de uma posição certa sobre uma liderança na sociedade, ele está abaixo da lei. E todo aquele que busca viver acima da lei, ele está em contradição consigo mesmo. Ele está em confronto consigo mesmo. Ele está em colisão com ele e suas ações, porque nada e ninguém na Terra, como ser humano, está acima da lei. Eles produzem estilo de vida. O mundo, cada sociedade nessa Terra, cada país, cada continente, eles têm suas culturas, porque a lei, ela produz cultura. E produz também estilo de vida. Pessoas vivem no seu estilo de vida individual e singular, em seus países, porque lá existem leis estabelecidas. E viver sobre elas é o correto, é a legalidade. E tentar viver distante da lei é anormal. Então a lei produz estilo de vida. Ninguém está acima da lei. Quem está acima da lei está transgredindo um estilo de vida de um país, de uma nação. Não se pode estar acima da lei. Quem tenta estar acima da lei vai cair. Vai chegar um momento, vai cair. Porque a lei é acima da ação humana. A lei ela é acima porque ela é criada para trazer benefício para a sociedade. Para julgamento, como para beneficiar indivíduos da sociedade e também para trazer a ordem na sociedade, trazer a ordenança das ações dos indivíduos que agem na sociedade sob o seu estado de consciência, entendendo que as leis, elas podem condenar, elas podem beneficiar e absolver um indivíduo no seu meio social, na sociedade, porque em qualquer ambiente existem leis. As leis fazem parte da vida. Leis, princípios e padrões fazem parte. E ninguém está longe disso, convive com isso. Nós nascemos e vivemos sobre leis. Saímos da terra também através de leis. Vivemos na terra sobre leis. E fora isso, tudo é anormal e não funcionará. Se você vem no carro e tem um sinal, ele está ali vermelho. Se você ultrapassa aquele sinal, você pode ser multado, você está transgredindo uma lei. Se você mata ou você rouba, você será preso porque você está transgredindo uma lei. As leis dos princípios também, tudo para funcionar envolve um princípio. No universo, existem trilhões e trilhões de planetas, mas eles não se chocam.
Porque Deus criou tudo perfeito. Então, as leis do universo que Deus criou, no lado material, faz com que nada seja autodestrutivo. E quando algo se choca, é porque Deus permitiu. É perfeita a harmonia entre os planetas do universo. Existem as leis de Deus e as leis do homem. Jesus de Nazaré fez uma declaração sobre leis. Ele falou: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Ali ele mostra que ele não está anulando a cidadania terrena. Quando Jesus mandou Pedro pescar um peixe, e dentro do peixe veio uma moeda, e com essa moeda Jesus paga os impostos e ainda sobra dinheiro. Porque Jesus não anulou a cidadania terrena. Nós estamos na terra. Nós somos seres espirituais vivendo em um corpo. Nós vivemos em um corpo, temos uma alma, habitamos em um corpo e temos uma alma. Somos seres eternos. Com Jesus de Nazaré, céu de glória. Sem Jesus, inferno. Mas na vida material na terra, temos que viver sobre leis. Temos que respeitar as leis e não transgredir as leis. Tudo que transgride as leis pagará um alto preço. A própria palavra de Deus diz: colhemos o que plantamos. Então, se plantamos coisas boas, colhemos coisas boas. A lei da semeadura. Se plantarmos coisas mais, colheremos coisas mais. Porque existem as leis espirituais de Deus e as leis materiais. Quando Deus criou Adão do pó da terra, e através do seu fôlego de vida, ele soprou em Adão, e Adão se tornou alma vivente, Deus disse a Adão para não comer do fruto da árvore da ciência da vida. Mas quando o inimigo, através de uma serpente, fala com Eva, ela teve autodúvida, porque Deus tinha falado com Eva antes, para ela não comer, que já era imagem e semelhança de Deus. E quando o inimigo, ele diz a Eva, através da sua mentira, se ela comer daquele fruto, será igual a Deus. Ela não acreditou no que Deus falou. Ela teve autodúvida, ela não acreditou nela, que já era semelhante a Deus, porque Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a vossa semelhança. Então Eva teve autodúvida. Ela duvidou do que Deus falou para ela, e ela duvidou que ela seria mais semelhante de Deus. Então, quando ela come um fruto, até aí ok, mas quando ela dá a Adão, que Deus deu a ordem a Adão, para Adão não comer, Adão peca, e Adão transgride uma lei de Deus. Então, porque o céu é um ambiente de leis. Deus, quando ele cria a terra e cria o homem, ele estabelece leis. Quando Deus deu a nação de Israel, foi criada a nação de Israel, Deus deu as tábuas dos 10 mandamentos a Moisés. Tudo é regido por leis, seja na terra ou no mundo espiritual. E as leis da legalidade e a vida. Se você agir bem na terra, você vai agir na legalidade sobre as leis. E se age mal, vai agir mal. Antes de agir certo e correto no mundo espiritual, você não vai estar pecando. Porque você é um espírito, habita um corpo e tem uma alma, mas está vivendo na terra ainda. Mas um dia você sairá da terra e Deus irá cobrar. Todos nós iremos julgamento com Deus, até os salvos. Os salvos vão para o céu. Mas Deus vai cobrar aquilo que se fez errado. Porque Deus é um Deus justo. Então aqui na terra, tudo o que fizemos, estamos 24 horas respirando leis. Seja na lei dos homens, seja na lei de Deus no mundo espiritual. Porque Deus dá leis. Quando você peca, você transgride uma lei de Deus. Temos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso advogado fiel, que morreu por nós na cruz do Calvário. Mas quando ele vir em glória e majestade, ele vem como juiz. Hoje ele está como advogado com Deus, através do seu sangue carmesim, perdoando nossos pecados. Mas Jesus vai voltar como juiz e ele irá julgar tudo o que houve de errado, desde Adão até hoje e no futuro, até onde a terra irá ter esse planeta. Porque lá em Apocalipse, no final de Apocalipse, entre Apocalipse 20 e 21, no final do livro de Apocalipse 20, fala de novo céu, nova terra. Então tudo isso aqui vai ser transformado, o universo vai ser transformado, o cataclisma vai ser tudo moldado através do fogo. E haverá novo céu e nova terra. Mas até chegar esse momento, ainda tem os 1000 anos de Jesus na terra.
Ainda faltam os 7 anos da grande tribulação. Tudo que o ser humano fizer aqui na terra, até os últimos capítulos de Apocalipse, Deus vai cobrar. Mesmo aqueles que estão salvos. Vai para o céu, mas Deus vai cobrar, porque Deus é um Deus justo. Tanto os condenados que irão para o inferno, que não aceitaram o Senhor Jesus como o único e o suficiente Salvador das suas vidas, e não verão a vida sobre o querer e a vontade de Deus, como também os salvos. Deus vai julgar mesmo estando salvo, porque tudo está sobre leis. Nós vivemos sobre leis. O universo, os planetas, cometas, asteroides, tudo que envolve as galáxias, as quase 20 trilhões de galáxias do universo, de estrelas, 6 trilhões de estrelas, eles estão envolvidos por leis, por isso que não se chocam, porque Deus faz tudo perfeito. Aqui na Terra, os ventos, os mares, as marés, que estão envolvidas com a distância com a Lua, ela também está envolvida com leis. A natureza, ela está sobre leis. As plantas, a fotossíntese, os raios do Sol, que levam 8 minutos para chegar na Terra, eles estão envolvidos por leis. Tudo envolve leis. A lei da causa e efeito, uma das 4 principais leis universais, é perfeitamente de acordo com a Bíblia. A lei da causa e efeito diz que o efeito, ele nunca pode ser maior do que a causa. Isso é ciência. Quando você traz a lei da causa e efeito, estabelece um padrão bíblico, tem perfeita harmonia. Deus, o Criador de tudo, o dono de tudo, que criou tudo, que pode tudo, que faz tudo como quer, como Ele quiser, porque Ele é Deus, cria o mundo espiritual e o mundo material de acordo com o seu querer e a sua vontade. E Ele cria o homem e a mulher na terra. Ele coloca na terra de acordo com o seu querer e a sua vontade. Quando Ele cria o homem, Ele dá leis ao homem. Porque Ele é Deus, Ele faz como Ele quer, como Ele quiser. Então Deus é a causa. Ele criou tudo. A causa é maior. O efeito, o mundo espiritual, o universo e tudo o que existe. A lei da causa e efeito, ela é perfeitamente de acordo com a Bíblia. A lei da biogênese diz que vida provém de vida, que um ser vivo provém de outro ser vivo semelhante. Isso é perfeitamente com a Bíblia. Deus, poderoso, grande, maravilhoso, onipotente, onipresente, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cria seres humanos, Adão e Eva, nós vimos dele. Estávamos nos lombos de Adão, nos genes de Adão. Nós estávamos dentro de Adão. Quando Adão peca, nós pecamos. Então Deus cria Adão e Eva, um ser, a sua imagem e a sua semelhança. A lei da biogênese, quando você aplica ela de acordo com a Bíblia, ela tem uma perfeita harmonia. Porque Deus é o Criador. Ele cria seres humanos. Nós, a sua imagem e semelhança. Quer dizer que funcionamos um pouco parecido com Deus. Essas leis da ciência, elas estão em harmonia perfeita com a Bíblia. Tudo está envolvido sobre leis. Tudo é leis. A lei da gravidade. Se você subir num prédio alto, um exemplo, um prédio de 100 andares, de 20, 30 andares, ali vai envolver a lei da gravidade, que sempre existiu. Desde que o planeta Terra existe, existe a lei da gravidade. Então, se um indivíduo ele corre, ele vai pular de um prédio, ele vai cair, porque ele está transgredindo a lei da gravidade. A lei da gravidade faz com que o indivíduo pule de um prédio, ele caia, e a sua velocidade faz com que ele caia muito mais vezes através do peso que ele caiu. E o indivíduo pode vir a óbito, só Jesus para livrar, porque ele transgrediu uma das leis. A lei da gravidade é uma lei. Toda lei não pode ser nunca transgredida. Seja no mundo espiritual, material, seja no mundo físico. Se você quer mudar um país para melhor, mude as leis dos países, com base nos princípios bíblicos. O paradigma cristão-judaico, o tecido da criação da Europa e das Américas, é o que deu certo, é o paradigma cristão-judaico, que é Deus, pátria e família, que envolve também os princípios da Bíblia. Deus em primeiro lugar, amor à pátria, a família que é a maior instituição que existe na Terra. O homem, a mulher, a sua prole. Essa é a família. Então as leis
Para mudar um país para melhor, tem que mudar as leis. E as leis que são estabelecidas através dos princípios bíblicos são as leis que dão certo, porque Deus é a verdade. O marxismo cultural, socialismo comunista, foi criado no ano de 1818 através de um fanático, um doente, alguém que não tinha uma percepção perfeita e correta do mundo, alguém com pensamento destruidor da sociedade da família, conhecido como Karl Marx, um russo. Esse homem, ele começa a escrever uns livros através da sua revolta. Ele é um homem revoltado com a vida, lá em 1815 e 1825. Então ele começa a fazer os seus livros e o manifesto dele. O manifesto marxista, ele começa a escrever, que vai partir para o manifesto comunista. E pessoas seguem esse cara com a ideologia errada, completamente adversa e contra os princípios bíblicos, contra também as leis impostas, as leis que são legais. Ele tenta criar um modelo de sociedade destruidor, mas a narrativa sobre esse modelo de sociedade é que é uma narrativa de um modelo de sociedade estabelecido que se dá bem. O marxismo, onde ele se instalou, ele deu errado. O marxismo, ele destruiu a antiga União Soviética. Porque é o berço, e lá até hoje tem, é o berço do marxismo, saiu de lá de Karl Marx. Ele destruiu as regiões próximas à União Soviética, do cinturão de ferro. Países que eram comunistas, hoje viraram capitalistas, deram certo, mas viviam no erro. Iugoslávia, Polônia, Tchecoslováquia, a Bielorrússia, hoje é junto com a Rússia, e outros países do cinturão de ferro ali na Europa. O marxismo destruiu Cuba, destruiu a Venezuela, Irã, Iraque, Coreia do Norte. É a lei islâmica, mas entrou o marxismo. E o marxismo está na América do Sul, e ora a Deus para que saia. Para que voltamos a viver como vivemos ainda, que o Brasil é um país cristão, o paradigma cristão judaico, o modelo que deu certo. O marxismo criado por Karl Marx, ele é uma doença no mundo. Ele destruiu famílias. Porque do marxismo estabeleceu-se o comunismo. A Revolução Comunista matou mais de 100 milhões de pessoas na Terra, que é o oposto do paradigma cristão judaico, que é o modelo de vida que deu certo no Ocidente. A Revolução Comunista, ela destruiu. E a Revolução Comunista estabeleceu leis ditatoriais, de regimes, que na verdade não são leis, são vontades de homens. A Coreia do Norte, na sua dinastia, até hoje, desde que ela foi criada, quando houve a divisão das Coreias, Coreia do Sul, capitalista, Estados Unidos, Coreia do Norte, China e Rússia comunista. Se você for na Coreia do Sul, as leis da Coreia do Sul, elas são aplicadas para ajuda e abençoar a sociedade. E a Coreia do Sul, que foi dividida na Guerra das Coreias, hoje é um país capitalista e um país que cresce. Um país cristão. A maior igreja do mundo está na Coreia do Sul. A igreja cristã evangélica. E lá deu certo, porque eles aplicam o paradigma cristão judaico. Mas na Coreia do Norte, onde é praticado o marxismo cultural, que tem o comunismo, é aplicado só destruição. Porque as leis lá não são leis que venham abençoar a sociedade, é leis que não têm harmonia. A lei lá vem da dinastia de Kim Jong-un, Kim Jong-il, Kim Jong-un, o avô, o pai e hoje o filho, que é Kim Jong-un, que é o presidente, o ditador da Coreia do Sul. Então lá as leis são ele que cria. Não existe um Estado legal para se aplicar as leis. São aplicadas por ele. Então o povo sofre porque virou um regime. É que nem a China. A China ela vive um violento capitalismo, uma violenta imitação de capitalismo ocidental. Mas a China é um regime. Um regime que controla as pessoas, o que falam, o que dizem, e para onde se deslocam. Assim como é também a Coreia do Norte. E o marxismo cultural está inserido nisso. Como a Rússia, há anos Putin está na frente da presidência da Rússia. Ele diz até que são cristãos, mas existe parte marxista na Rússia. E a Rússia é o país que vem de Gog e Magog, Deus vai dar uma vitória real sobre esse país e os seus países juntos com a Rússia, no começo da grande tribulação e no final do milênio,
eles ainda se levantarão e Jesus vai os destruir. Então o marxismo faz parte desses países, que é o contrário do paradigma cristão judaico. O tecido ocidental, que fez com que esse modelo, que vem também da Bíblia judaica, desse certo. Marxismo comunista, destruição de bebês. Toda criança quando nasce, o seu corpo está em simbiose com a mãe. É a prole da mulher. Então quando se tem um aborto que vai matar uma criança, é destruição. E isso é pecado e transgride uma lei de Deus. Mas o marxismo comunismo é de acordo com isso. O marxismo comunismo, ele é totalmente diferente. Ele busca as elites de países ficarem por cima e a sociedade, os povos que pagam seus impostos, que trabalham, ficarem por baixo, sobre suas leis, sobre o seu regime. E isso é contra a Bíblia. Isso é totalmente contra. Ninguém tem o poder de controlar ninguém. Deus criou o ser humano para viver livre e não ser controlado por outro ser humano. Tudo que tem controle sobre o outro está afetando o outro. Ninguém tem o poder de controlar ninguém. Deus cria indivíduos livres, mas livres para viver de acordo com o querer e a vontade de Deus, obediente a Deus. Mas ninguém tem o poder de controlar ninguém. E quando tem controle, e quando se é aplicada uma lei de controle, é uma falsa lei. Porque existem as leis verdadeiras e as leis falsas. E muitas leis falsas vêm de ditadores, de regimes. Então os países comunistas, eles pegam a sociedade, colocando por cima uma elite que passa a imagem, eles controlam as mídias, eles controlam as estatais, as pessoas, eles consomem os seus dinheiros para si. E essa elite, ela tenta controlar uma grande população. Porque esse é o pensamento marxista, que transgride a lei de Deus. Destruição da sociedade, destruição da família, permite as coisas erradas como crime organizado. Eles são flexíveis com os erros da sociedade. Não apenas o crime organizado, como a corrupção na política. O marxismo, ele está inserido nisso. Ele quer apenas que os seus desejos pessoais, a sua vida fácil com o dinheiro público da sociedade, que isso é roubo, e roubo é pecado, e ao pecar está também transgredindo uma lei, que venha viver uma vida de facilidades, e eles criam seus facilitadores, é uma elite que fica por cima, controlando o povo por baixo, e ninguém pode controlar ninguém. Só Deus que tem o poder sobre cada indivíduo. Só Deus que determina sobre cada indivíduo. Só Deus que faz a sua vontade sobre cada indivíduo nessa terra. E não uma elite que está por cima. Então o marxismo é destruição. Ele é o contrário. Totalmente contrário. Do paradigma cristão judaico. O modelo de vida ocidental que deu certo. Marxismo cultural. Eles criam leis para beneficiar aqueles das suas elites. Ditadores e regimes. E falsos presidentes. Mas uma democracia que ela é vivida através do paradigma cristão judaico, o tecido do Ocidente. O paradigma cristão judaico foi o modelo da Europa. A Europa era uma sociedade de bárbaros. Era uma sociedade de bárbaros. Toda a Europa era uma sociedade de bárbaros. Quando o Império Romano se dissolveu, no ano quase no ano 600, 400, ano 600 depois de Cristo, quando o Império Romano se dissolve, cada país na Europa que pertencia, que o Império Romano saiu para conquistar, as bases desses países, eles criam as suas sociedades. O cristianismo no mundo estava crescendo, mas eles criam as suas sociedades. Em muitos momentos, em vários anos, desde o dissolvimento do Império Romano até o ano 1600, 1500, 1400, a Europa era, 1300, uma sociedade de bárbaros. E o paradigma cristão judaico, o modelo de vida ocidental que deu certo, ele chega à Europa e ele começa a construir a Europa. A Europa era construída através do paradigma cristão judaico e ela começa a crescer, a desenvolver. A Inglaterra, no ano de 1700, ela era o país de ponta no mundo, era o país de primeiro mundo e ela passou longos anos sendo um país de primeiro mundo.
assim como demais países da Europa. Até vinha a Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos tomou esse posto, que também é um país que foi crescido e feito através do paradigma cristão judaico, o modelo de vida do Ocidente. É o que deu certo. Deus, pátria, família, trabalho, leis certas e corretas. Apesar de estarmos na Terra, temos todos os defeitos, somos seres humanos, mas ainda buscava o paradigma cristão judaico ser aplicado. E as leis que foram criadas, as constituições dos países europeus e americanos, que viraram a democracia, vieram também do paradigma cristão judaico. E foi isso que deu certo. E não o marxismo e o comunismo, que é o que dá errado, que são leis para beneficiar ditadores e regimes, falsas leis e não verdadeiras leis, que levam a pecado e a destruir. E tudo que leva a pecar e a destruir pessoas e nações são falsas leis. Mas as leis que são criadas de uma forma legal, sobre um julgamento legal, uma absolvição legal, algo legal para ser praticado em todas as camadas da sociedade, para beneficiar os países, os continentes e a sociedade, as famílias, são leis certas e legais. E muitos vieram do paradigma cristão judaico. O paradigma cristão judaico, o tecido, o modelo de vida ocidental, foi o que deu certo e é o que dá certo. E não o marxismo comunista, o marxismo cultural, que cria leis falsas para ajudar os seus ditadores, os seus regimes, para colocar a elite por cima e o povo por baixo, só para seu benefício. E isso não são leis verdadeiras, mas leis falsas, diferente do paradigma cristão judaico, o modelo de vida ocidental. Deus em primeiro lugar, família, pátria, trabalho, que é o que dá certo, é o que faz crescer um país, um continente, uma sociedade. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Deus criou leis e dá sabedoria para os homens criar as leis. Toda lei, ela é perfeita em harmonia para aquilo que ela é aplicada. As verdadeiras leis, as leis corretas. E as leis corretas, elas trazem harmonia na sociedade. Elas trazem dinâmica, produção, desenvolvimento e crescimento quando elas são aplicadas. Porque as leis boas, legais criadas, ela não traz controle, mas ela traz estado de consciência sobre o indivíduo fazer o que é certo e o que é errado para não transgredir uma lei. As leis criadas no país, as leis legais, que vêm também da Constituição de um país, que cada país tem sua Constituição, diferente do outro, mas tem suas próprias leis, que vai ver suas culturas, seus padrões, seus modelos de vida, o estilo de vida como cada país vive. Leis também estão impregnadas, criadas e envolvidas com culturas, com padrões, com estilos de vida, com modos que um país vive. As leis são criadas através disso e cada país tem a sua lei. Elas são benefícios, porque elas podem livrar um indivíduo de ser prejudicado sobre algo de errado que ele deve fazer. Ela também abençoará e ajudará um indivíduo sobre coisas boas que ele deve fazer, através da legalidade sobre a lei. A lei ela traz justiça, traz absolvição, ela traz julgamento, ela traz o corretismo, tudo o que é correto, sobre a ação, o desenvolvimento e a forma como um indivíduo se dispôs a viver na sociedade. Então a lei, ela traz correção, ela traz estado de consciência, ela traz pensamentos e desenvolvimento para o indivíduo quando ele vier a se desenvolver na sociedade e tudo o que ele vier a fazer na sua ação, na sociedade que ele está vivendo no seu país. As leis são bons. Quando se muda uma lei, ela tem controle sobre a cultura e sobre a sociedade. É um perigo. Pessoas que mudam a lei para trazer controle sobre a cultura e sobre a sociedade. Coisas erradas serão aplicadas na cultura, que envolverá também as famílias e a autodestruição das famílias. Porque existem leis erradas que são mudadas e postas e colocadas por pessoas mal intencionadas, que irá mudar o modo da cultura de uma sociedade. Muitas coisas foram colocadas como cultura onde nunca foi cultura. Coisas que também transgridem a lei de Deus, que leva a pecar.
Existem coisas que são mudadas em falsas leis que dará poder a pessoas com mais intenções que tentará mudar as culturas, que através das culturas trazerá coisas erradas, e essas coisas erradas serão aplicadas contra as leis. Um exemplo delas, a passeata, o movimento gay, a passeata gay. Deus ama todos os homossexuais e quer que eles venham o arrependimento. Mas existem homossexuais que são ativistas e eles querem aplicar leis, criar leis para crianças mudar o seu sexo ainda na sua inocência. Ninguém pode mudar de sexo. Deus criou um ser, dois modelos, macho e fêmea, um homem e uma mulher. É impossível o homem nascer para ser uma mulher nascer para ser um homem. A diferença genética entre uma mulher é de 6.000 genes. A diferença genética é imensa, é impossível o homem nascer para ser uma mulher, ou uma mulher nascer para ser um homem. E as pessoas que vivem na prática da homossexualidade é pecado. Quando morre, se morrer sem Jesus, sem arrependimento, leva para o inferno. E isso é transgredir uma lei de Deus. Mas Deus também permite pessoas a construírem o seu próprio caminho, a sua própria vida. Ninguém pode pedir uma pessoa ser o que ela não é. É o direito dela. Mas também essas pessoas não podem criar leis para ser aplicada na sociedade onde venha destruir a família. Porque a família ela é a maior instituição, junto com a igreja que Deus criou. Então, seja o que você queira ser, é um direito seu. Mas não venha aplicar isso para os outros também ser, para vir destruir a sociedade. E esse tipo de lei criada vem através de leis que são criadas para ter controle sobre a cultura. E toda lei que é criada para se ter o controle sobre a cultura é uma lei que possa vir a trazer, transgredir e pecar contra Deus, contra a lei de Deus e também contra a lei do Estado natural. Se muda uma lei para trazer controle e mudar a cultura da sociedade, é muito perigoso. As pessoas podem fazer o que elas querem que elas sejam. Como eu falei, ninguém tem o poder de controlar ninguém. Mas também, pessoas que cometem tais atos, que para Deus é pecado, mas Deus ama tudo, mas é pecado. Quero dar um exemplo aqui. Você pode ter um filho, amar o seu filho. Mas se ele comete algo de errado, você sabe que é errado, você não vai concordar com ele. Amar não é concordar. Deus ama todos aqueles que cometem atos errados, mas amar não é concordar. Mas Deus também permite que o ser humano venha escrever a sua história. Se a pessoa quer ser o que ela quer ser o que ela quer, se Deus permite, ela vai ser. Se ela vai morrer sem salvação, é com ela. Se vai para o inferno, é com ela. Porque está transgredindo uma lei de Deus. É pecado contra Deus, o homossexualismo. Mas se alguém quer ser homossexual, é o direito da pessoa. Então ela vai continuar sendo homossexual. Mas o seu final, final de morte, de acordo com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Que é meu livro de regra de fé e vida, que é o Deus poderoso, maravilhoso falando. Deus criou o ser humano macho e fêmea, um ser e dois modelos. Mas se alguém quer seguir aquilo que ele quer ser, Deus também permite seguir. Deus ama, não quer que perca a salvação, mas Deus permite ser o que queira ser, o que queira seguir. Mas a pessoa que está seguindo por esse caminho, ela não pode criar uma lei, ela virar um ativista e tentar buscar como criar uma lei que venha mudar a cultura. Como exemplo, a passeata gay. É uma mudança de cultura que foi feita através de uma lei que dá legalidade a isso. Como a marcha para a maconha. As pessoas dizem, a erva foi Deus que criou, verdade, Deus criou o mundo vegetal e o mundo animal. Mas Deus, tudo Ele cria para um propósito. Existem coisas que Deus criou que não eram para ser consumidas. O veneno, ele existe, mas tem um fundamento para aquilo. O veneno de uma cobra, ele existe um fundamento para aquilo, mas eu não posso consumir aquilo ali. Então aquilo que é errado não pode ser consumido, porque tem leis, tem regras para aquilo. Mas se a pessoa quiser construir a sua própria história, ela tem o direito de construir também. Qualquer pessoa que usa droga é contra a lei, transgride uma lei da sociedade, de um país, a legal lei. Mas se a pessoa quer continuar consumindo, ninguém tem o controle de pedir que se venha consumir. A questão é que eu falo aqui, é que se não pode aplicar como um ativismo
para que pessoas sejam obrigadas a ser homossexual, a consumir drogas, a fazer atos errados, porque isso está transgredindo uma lei sobre a Constituição que são feitas nos países e é pecado contra Deus. Se alguém quer sair do seu estado natural, seja homem, seja mulher, é pecado contra Deus e está transgredindo a lei de Deus. Deus ama, mas Ele condena o pecado. Mas se alguém quer sair, Deus permite a pessoa construir a sua própria história. O que não pode é fazer com que isso vire uma lei, numa ação de ativismo, para que pessoas venham a praticar aquilo que você quer praticar. Pessoas que cometem delitos, um exemplo, eles não podem obrigar outras pessoas, trazer o controle sobre elas a aplicar. Se elas querem seguir nas suas vidas erradas, elas vão seguir. Ninguém tem o poder de controlar ninguém. Não falo aqui sobre eu ter o poder de fazer com que a pessoa venha mudar. Só quem pode transformar um homem, uma mulher, e qualquer indivíduo, e qualquer tudo errado que está lhe prejudicando aqui na terra e vai lhe prejudicar no mundo espiritual, na vida eterna, é Deus. Deus é soberano, é poderoso. Deus pode intervir em qualquer vida. O que é homossexualismo? Todo ser humano, ele é um modelo de imitação. Então, um homem ou uma mulher que ele nasce vendo algo, tipo um homem ele nasce assistindo algo, vendo algo, aprendendo algo sobre a mulher, ele pode adquirir aquele modelo de imitação e aplicar durante toda a sua vida. Como também uma mulher aplicar aquele modelo, sendo homem, aplicar o modelo de uma mulher. E uma mulher aplicar o modelo de um homem. Ele nasce homem e mulher, mas aplicando aquele modelo, ele pode levar aquele modelo durante toda a sua vida. E ele pode não ter atitudes de uma pessoa hétera, mas homossexual. Como também pode ser uma seta maligna do inimigo. O inimigo joga seta nas pessoas, para as pessoas saírem do seu estado natural. Mas se você, que tem uma prática homossexual e quer ter uma mudança de vida, mas não tem força, aceite o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Ele vai transformar você. Ele modificará a sua mente, o seu coração, o seu ser. Lhe libertará de todas as correntes do inferno maligno que lhe aprisiona, sobre você sair do seu estado natural e você não ser a essência e a verdade daquilo que você é. Deus cura, liberta, transforma, salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu de glórias. Através da morte do nosso Salvador Jesus Cristo de Nazaré, para que o aceita como único, suficiente Salvador das suas vidas. Você vai servir a Deus, vai se livrar de pegar contra Deus, que é transgredir uma lei, também vai viver uma vida legal sobre o seu estado natural. Isso vai lhe abençoar na terra, sobre a sua vida e a sociedade. Porque Deus é um Deus que cura, que liberta, que transforma. E Deus lhe ama, mesmo com seus atos, mas Ele quer que você se arrependa. Com a Bíblia aqui, a palavra do Senhor, Deus poderoso, maravilhoso, que é o nosso Deus falando, nosso Pai Santo e Eterno, de Gênesis Apocalipse. Vamos ler aqui a palavra do Senhor sobre os 10 mandamentos que Deus deixou para Moisés. Deus deixou para Moisés os 10 mandamentos sobre uma nação santa. Assim que Deus deu um país a Moisés, Ele deu leis a Moisés. Vamos ler aqui os 10 mandamentos que está em Êxodo 20 até o capítulo 17, na santa e poderosa palavra do nosso Deus, poderoso, maravilhoso, Pai Santo e Eterno. Diz assim, Êxodo 20, do capítulo 1 até o 17. Capítulo 1 do 20, vamos começar. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura nenhuma alguma semelhante do que está acima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque o Senhor teu Deus sou o Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam, e guardo os meus mandamentos. 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. 11.
Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há. E o 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Isso aqui são os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, nas tábuas dos mandamentos, da lei de Deus. E essas leis, nós vivemos no tempo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas as leis ainda estão de pé. O sábado aqui, quando Deus falou, não foi uma questão religiosa, foi sobre o descanso, que o povo hebreu viveu 430 anos escravo no Egito. E quando Deus usou Moisés para o libertar através da sua mão forte, Deus queria dar um descanso para aquele povo. Mas aí ele fez uma comparação, quando ele criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Deus dá as leis para o país que estava sendo construído, Israel. E Deus dá as normas, as leis que devem ser cumpridas, as leis santas, para funcionar bem o país Israel. Como diz aqui na palavra do Senhor, né? Ele dá a lei a Israel. Não matarás, adulterarás, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, não roubarás, não furtarás, que é roubar, e outras coisas sobre a lei de Deus. Como diz aqui na sua palavra. Nas minhas palavras aqui, como Deus estivesse dando ideologia, valores, moral, padrões, convicções, julgamentos, relações e um estilo de vida para o povo hebreu. É a nação santa. Os padrões para ter uma nação santa. Ninguém pode ser santo se não tiver leis sagradas para ser santo, porque o céu é santo. Israel, Deus dá os 10 mandamentos a Moisés sobre a criação, quando Israel estava sendo criada, sobre leis santas, da santa palavra de Deus. Porque a santidade também é um resultado de leis, e o céu é um lugar santo, e o céu tem leis, e as leis do céu foi trazida para a terra através de Adão. Quando Adão peca, ele transgride uma lei dos céus. Então Deus dá as leis santas a Moisés. Para um país ser santo, ele tem que ter leis santas. Israel começa com leis santas, como diz aqui a palavra do Senhor. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome do Senhor em vão. Lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia e o sábado do Senhor, teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E o 7º dia descansou, portanto abençoou o seu dia do sábado e o santificou. Honra ao teu pai e à tua mãe, que se prolongam os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Aqui estão as leis que Deus deixou. Tudo o que existe envolve leis. No mundo espiritual não é diferente. Então, quando Israel estava sendo criado, Deus deu as tábuas dos 10 mandamentos para Moisés, que são leis santas, porque Israel é uma nação santa. Deus é perfeito, Deus é grande, Deus é maravilhoso. E essas leis, elas nos seguem até hoje. Estamos nos tempos da graça do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas as leis do Antigo Testamento, elas estão vivas e eficazes junto com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando você transgrediu a lei de Deus, você está pecando. E quando você está pecando, se você não se viu o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é ser filho de Deus e pedir perdão, você vai estar em pecado. Você tem que pedir perdão a Deus pelos erros que você comete. Porque Deus, ele é amor, ele perdoa os seus pecados. Mas ele também é justiça. A diferença é que você pecar e viver permanecendo no erro. Então você pagará pelo erro, porque a gente colhe o que a gente planta, a lei de semeadura. Mas se você peca
e pede a Deus força, e pede perdão a Deus, e pede a Deus forças, graça e misericórdia, para Ele te abençoar, para você não pecar mais, Deus lhe ajudará, lhe abençoará e lhe transformará, para que aquilo que você vem pecando, que você não consegue deixar, você não peque mais. E o que você consegue deixar, pare de pecar. Porque ao pecar, você transgride uma lei, que é uma lei de Deus. E quando você transgride uma lei de Deus, você está pecando. Então, quando Deus cria Israel, quando o povo vai sair do Egito, Deus sai do Egito, e Deus cria Israel, através do seu poder, usando Moisés, ele estabelece leis santas. Porque 19, versículo 7, olha o que diz. A lei do Senhor é perfeita. A lei de Deus é perfeita. E refrigera a alma. Ela traz paz, segurança para a alma, a lei de Deus. O testemunho do Senhor é fiel. Deus é fiel em tudo. E dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é perfeita. Tudo o que Deus criou, tudo o que Deus fez, Deus criou, está sobre leis. O mundo espiritual, ele tem leis. O universo, o mundo material, tudo o que existe, existem leis. A vida na Terra, na sociedade, no planeta Terra, existem leis. Leis têm que ser cumpridas. Leis não podem ser transgredidas. Leis estão em todas as áreas. Leis que vêm com princípios, que criam modelos, sociedades, vida, culturas, que criam formas de ver, modelo de ver, estilo de vida, normas da sociedade, como viver uma vida para não conviver no erro, para não transgredir, não pecar, não errar contra pessoas, contra a sociedade, contra Deus. Leis criam padrões são estabelecidos, e viver longe dos padrões que as leis são criadas é viver na anormalidade, não é uma coisa normal. Tudo que existe está envolvido com leis. Desde que você nasceu até hoje, você está envolvido com leis e vai ser envolvido com leis até você sair da terra. Desde o seu engatear, quando você começa a engatear, você estava envolvido com leis. Leis da ciência, leis espirituais, leis e normas para se viver na sociedade, através do direito, através da vida, através da ciência, através da ordem, da decência, através do universo, através das leis gravitacionais, das leis da física, da lei dos direitos aqui, através da Constituição, da lei da Constituição, do direito da Constituição, de todos os tipos de lei, nós estamos envolvidos. Da lei da semeadura, tem na palavra do Senhor. Colhemos e que plantamos. Das leis da física, das leis da Bíblia, dos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés. Tudo envolve leis. Sempre viveremos com leis. Do nascer até o sair da terra, viveremos com leis. Está certo e correto sobre as leis, tanto as espirituais como na terra. Viva certo e correto de acordo com a lei. Fuja de transgredir e fazer coisa errada, de transgredir a lei. Fuja do pecado para agradar a Deus. Fuja daquilo que você vinha querer fazer, que vai lhe prejudicar judicialmente, que venha prejudicar a sua vida. Porque a lei existe e as leis têm que ser aplicadas. Tanto para julgar, como para abençoar, como para absolver. As leis existem e elas serão aplicadas em todas as áreas de tudo que está abaixo do céu, abaixo do reino de Deus do mundo espiritual. As leis fazem parte do universo e é impossível fugir delas. Todos nós vivemos com leis, estamos sobre leis, as leis estão sobre nós, vivemos em consoante com as leis, fazemos parte das leis, as leis fazem parte do universo, do mundo espiritual, do mundo material, na vida de cada indivíduo dessa terra. E para se ter uma vida melhor e não transgredir leis, é viver de acordo com as leis, fugindo do pecado para agradar a Deus e fazendo a coisa certa e correta, para não transgredir as leis da sociedade do mundo
e vinha pagar um alto preço pelo aquilo de errado que se fez, que é transgredir uma lei. Tudo está sobre leis. Tudo que está abaixo do céu está sobre leis. E nada pode viver fora das leis. É impossível viver fora das leis. É anormal viver fora das leis. As leis fazem parte da vida. As leis são indispensáveis, são certas e corretas e serão aplicadas, seja por Deus ou pelos homens, na vida daqueles que vivem, que estão vivendo sobre as leis. Porque todo indivíduo viverá sempre em leis, sobre as leis e com as leis. Estou aqui com a Bíblia, a palavra do Senhor, que é o meu livro de regra de fé e vida. Vamos ler aqui a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 6, verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, quem está em pecado transgride uma lei e leva à morte, que é a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à terra. Deu a vida por mim, por você, pelos nossos familiares, pela humanidade na cruz. Para quem o aceita como o único suficiente Salvador de suas vidas. O seu sangue carmesim rime os pecados. É o seu sangue remidor, rime os pecados. Transforma numa nova criatura. Apaga o seu passado e lhe dá uma vida abençoada aqui na terra e uma vida abençoada eterna para ir para o céu de glórias. Aceite nosso Senhor e Salvador de Cristo para ir para o céu de glórias através da sua morte em cruz. Amém!